e as inscrições, então, na fala do Valério, já começam a ficar abertas. Então, professor Valério, seja bem-vindo ao 26º Consinasef, está com a palavra, eu aviso com 5 minutos. Bom dia. Vocês vão me perdoar, eu prefiro falar em pé. Eu dei aula ontem até às 10 da noite e levantei às 5 da manhã. E em pé eu me sinto um pouco mais confortável. Não há o perigo, não só de eu... Quer dizer, o perigo de vocês dormirem existe, mas não há o perigo de eu dormir se eu estiver em pé. Muito bem. O Jonas estava se perguntando quais são os fundamentos do projeto de expansão. Não há muito segredo, Jonas. Os fundamentos são dois. A expansão ela teve uma dupla dimensão. Teve o que nós podemos chamar, para criar uma imagem, uma dimensão vertical e uma dimensão vertical e uma horizontal. A vertical, que precedeu, foi a diversificação da oferta de cursos dentro de uma unidade. O laboratório dessa experiência foi Paraná e, em menor medida, alguns outros Cefetes. Talvez Natal, um pouco Belo Horizonte. Em que consistiu isso? Consistiu no fato de que a massa crítica de engenheiros, em alguns dos Cefetes mais fortes, por razões políticas, pela capacidade de intermediação de verbas que Minas, que Rio Grande do Norte, sobretudo Paraná, conseguiu ao longo do período da ditadura e depois durante o período Sarney, foi-se criando uma massa crítica de engenheiros que tinham como demanda abrir cursos de engenharia. Então, lentamente, as escolas técnicas federais foram assumindo um formato de instituto politécnico. No caso do Paraná, agigantou-se de tal maneira que a engenharia do Paraná é a engenharia mais importante, todo o estado do Paraná é muito mais importante que a engenharia da Universidade Federal do Paraná. Então, o primeiro modelo que levou à cefetização foi uma orientação político-pedagógica que era muito simples. Vamos atrás do Paraná, seguir o Paraná, imitar o Paraná. O que São Paulo queria ser quando fosse grande? Quando nós crescermos, queremos ser Paraná. Porque a lógica interna de toda organização social que gera necessariamente um aparato burocrático para sua gestão, innecessário. Não estou neste momento criticando os gestores, vou fazê-lo. Não estou neste momento criticando. É crescer. É a lógica da inércia do crescimento. Se você tem 2.000 alunos, você quer ter 3.000. Se tem 3.000, quer ter 4.000. Se tem 4.000, quer ter 5.000. Porque quanto mais alunos você tem, mais verba você tem. Quanto mais verba você tem, mais prestígio você tem. É tão simples como isso. Você vai, sei lá, vamos imaginar, eu estava falando outro dia com um colega meu que virou diretor em Presidente Epitácio. Presidente Epitácio, para quem eventualmente esteve distraído na vida até hoje, uma cidade muito, muito importante, que fica na fronteira de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, é quase Paraguai, quer dizer. Em Presidente Epitácio tem rodeio. E esse colega nosso, Irani conhece, Toninho, foi para Presidente Epitácio, abriu a escola, tinha 100 alunos. Primeiro ano, ele foi no rodeio, ninguém percebeu que ele existia. No segundo ano, ele já tinha 500 alunos. A presença dele no rodeio foi anunciada no palanque. O prefeito interrompeu a apresentação que era feita pelo animador do rodeio, que é um profissional muito bem remunerado pelas suas qualidades peculiares, e foi um acontecimento no rodeio. O diretor da unidade do Instituto Federal de São Paulo está presente, e levantou-se toda a plateia, até os touros abandaram os rabos de alegria. Foi um acontecimento impressionante.
Vocês tinham que ver o Toninho contando isso para mim. Também te contou? É incrível a história. Qual é o sonho do Toninho? Agora, o sonho do Toninho é ir no rodeio de Barretos, que é a espécie de Nova York dos rodeios. Esse é o sonho dele. Então, a expansão, em primeiro lugar, Jonas, baseou-se numa experiência muito simples, que é que as escolas técnicas federais foram uma conquista histórica da educação pública brasileira. O Estado Nacional do Brasil sempre secundarizou a educação, sempre considerou que a educação era um pouco responsabilidade do Estado, muito responsabilidade das famílias, e finalmente as igrejas têm que fazer também alguma coisa. Então, no Brasil, a responsabilidade histórica pela educação não foi assumida plenamente pelo Estado. O Estado, ele não assumiu sequer o papel que os liberais, na língua, na forma, na oralidade, no texto, estão dispostos a admitir que é o papel do Estado, que é garantir a equidade. E a equidade, ou seja, a igualdade de oportunidades, que não é igualdade social, é igualdade diante da lei. A igualdade de oportunidades só é possível numa sociedade tão desigual como esta, se for mediada por uma revolução educacional, por uma revolução cultural, que é a oportunidade de todas as classes, dos filhos de todas as classes, estudarem na mesma escola. Mas o Estado brasileiro nunca historicamente quis assumir esse papel. E 10 anos depois do PT chegar ao governo federal, é preciso dizer que ainda no governo do PT não assume! Não assumem! Não precisa pesquisar muito, pode conferir com cada um dos colegas aqui. E por isso, as escolas técnicas federais foram uma conquista tão grande, porque era uma ilha de ensino. Não quero exagerar, porque estamos na nossa casa, é feio você se elogiar a si próprio. Então, vamos dizer que era uma ilha de ensino decente, dentro do que foi, durante décadas, a precariedade do ensino público. Vejam como eu estou hoje muito prudente com os adjetivos. Precariedade do ensino público. Porque, na verdade, o que fizeram com a educação pública básica neste país, durante décadas, a ditadura e depois da ditadura, que já temos um quarto de século desde que acabou a ditadura, e o que fizeram fundamentalmente foi uma desmoralização da escola pública a tal grau que hoje em dia, se algum jovem afirma para os pais: papai, eu quero ser professor, o pai diz para ele: você tem que ser amarrado numa camisa de forças, não sei o que você enfiou na veia no café da manhã, porque está num estado alterado de consciência. É um estado alterado de consciência. É a coisa mais triste que um filho pode dizer para os pais: papai, eu quero ser educador. Meu Deus. Se ele disser: papai, eu quero vender frutas frescas, papai vai dizer: um negócio com futuro e contribui para a saúde e o equilíbrio físico e psíquico da humanidade. Bom emprego. Vender frutas descascadas. Quero ser professor. Não, quero morrer. A nossa rede, ela foi, desse ponto de vista, uma conquista histórica, embora ela não tenha cumprido nunca o papel de centro de formação profissional. Não é verdade que ela foi isso. Quem cumpriu esse papel histórico no Brasil foi o Senai e o Senac. Foi iniciativa privada, foram os capitalistas. Não foi o Estado. Nunca foi nem o governo federal, nem os governos estaduais. Educação profissional no Brasil foi sinônimo, que sempre foi pequena, porque o grosso da educação profissional sempre foi feita pelos capitalistas dentro das suas empresas, e quando era feito numa instituição especializada, era feito pelo Senai e pelo Senac. E nós cumpríamos um papel periférico nesse processo, mas construiu-se um modelo de ensino, que era um modelo integrado, que foi um sucesso histórico, que deu um enorme prestígio às escolas técnicas federais, porque os profissionais que nós formávamos tinham muito mais nível do que os que saíam do Senai. Então nós formávamos pouco, mas formávamos os melhores. E o nosso sucesso, ele produziu uma distorção, que vocês sabem que as vitórias podem se transformar em derrotas, é uma dialética infernal.
o nosso sucesso gerou uma distorção, que foi que o sistema de vestibulares que nós tivemos que iniciar para filtrar a demanda, que era muito grande, muita gente querendo entrar, deu um salto ainda mais de qualidade no desempenho dos nossos alunos e, de fato, as nossas instituições, já no final dos anos 70, elas já cumpriam um papel distinto do que elas tinham cumprido até os anos 60. Elas ali na década de 70, dá o salto de qualidade e de instituições que educam profissionalmente, elas passaram a ser um trampolim para o acesso às melhores universidades do Brasil e aos principais cursos de engenharia do país. Pelo sucesso, porque pela qualidade do ensino que se oferecia, os melhores alunos da escola pública passaram a procurar as nossas instituições. E, portanto, quando a ditadura entra na sua crise final, nós nos chamávamos a rede das escolas técnicas federais, mas, na verdade, o que nós oferecíamos era o melhor ensino público médio do Brasil. E o que nós éramos era, uma instituição educacional de transição, de passagem para as principais universidades federais e estaduais públicas do país. A ditadura não se importou, Figueiredo nunca olhou para a nossa rede, e como nós éramos relativamente pequenos e, portanto, marginais dentro do aparato do Estado, a nossa rede, durante essa fase final da ditadura, ficou relativamente protegida. E o que se consolidou nesse período foram as equipes de gestão, que são basicamente os professores que entraram na rede no final dos anos 60 e se transformaram em administradores profissionais. E que, ao não ter muita pressão do Ministério da Educação, construíram eles o seu próprio modelo. E o modelo que eles ambicionavam era o modelo da Universidade Politécnica, da Universidade Tecnológica, que é o Projeto Paraná. Então, uma expansão foi o resultado de algo que está por ser escrito, que é simples, é que durante o regime democrático, os primeiros 20 anos do regime democrático liberal no Brasil, esse período que vai basicamente de 85 a 2004, 2005, a rede foi abandonada à deriva, completamente abandonada à deriva, e entrou em decadência. E aí ficou escancarado a crise de projeto. E para recuperar a própria força da rede, o governo federal, durante a gestão do governo Lula, fez aquilo que os administradores queriam, que foi o segmento que mais se fortaleceu nesse período histórico, que foram os gestores, os administradores que vinham desde o início dos anos 80. Ele deu para eles o bombom que eles queriam. O bombom que eles queriam era a licença para abrir os cursos superiores. Esse era o bombom. O Paulo Renato tinha dado, mas em cotas pequenas e controlando, mantendo a torneira meio fechada. Então ele ia negociando um por um. Esse eu cefetizo, aquele eu não cefetizo. Esse eu cefetizo, aquele eu não cefetizo. Então a torneira ficou fechada durante os 8 anos do Paulo Renato. Abria de vez em quando, fechava, abria de vez em quando. Quando chegou o governo Lula, foi alegria. Abriu a torneira e fetizou tudo. E, portanto, aonde havia condições, e havia maturidade, havia massa crítica, onde não havia, imediatamente o que se fez foi abrir os cursos de engenharia e depois os cursos de licenciatura, que aí já é uma peculiaridade brasileira. Porque, vejam, não há no mundo, vou repetir isto para ficar claro, não há, aonde? No mundo, não há no mundo, não há no Cazaquistão, não há em nenhum lugar do mundo, nenhum instituto educacional que tenha o formato da nossa rede. Porque na nossa rede nós temos, não sei como é nos vossos institutos, vou falar do que eu conheço. Nós temos mestrado em engenharia, de cima para baixo. Nós temos especializações em educação pública. Nós temos 6 licenciaturas, 3 engenharias, 15 tecnologias industriais, ensino médio integrado com ensino técnico, ProEja de ensino médio sem integração. Ou seja, nós temos, sem exagero, pela última vez que eu contei, 8 modalidades de ensino diferentes, mas os professores são os mesmos e têm que dar aulas em todos estes cursos. E os técnicos administrativos são os mesmos e têm que lidar com todo este público.
E o pior é que a expansão, evidentemente, das matrículas, das unidades, foi desproporcional à expansão dos técnicos administrativos, dos professores. Logo, o que aconteceu basicamente, meu caro Jonas, é que todos nós passamos a trabalhar muito mais. Por que eu tive que pegar o avião hoje de manhã às 6h30 da manhã? Porque eu dei aula ontem até às 10 horas da noite. Só podia viajar hoje de manhã. A segunda dimensão da expansão foi a interiorização. A segunda dimensão tampouco foi a invenção do Fernando Haddad. Não é que o Fernando chegou no Ministério da Educação e disse: eu tenho um plano para a rede. Não tinha plano nenhum. Conheço o Fernando há 25 anos. Não tinha plano nenhum. O plano foi muito simples. Sabem qual foi a inspiração? O plano foi a pressão do PT de São Paulo, porque em São Paulo o Serra tinha feito a expansão das FATECs e a interiorização das FATECs. E em São Paulo havia o Centro Paula Souza, que era a única rede realmente significativa, não é a única, porque no Ceará creio que há uma mini-rede, no Rio tem 2 ou 3 escolas, mas o único estado onde já vinha desde os anos 60 a existência de uma rede de ensino médio com integração do ensino técnico era o Centro Paula Souza. E tinha uma instituição de cursos superiores de tecnologia, que era a FATEC, funcionava junto. Tudo ali no bairro da Luz, o prédio da FATEC e algumas unidades do Centro Paula Souza. O que o Serra tinha feito era a interiorização desse modelo sob pressão dos prefeitos. E foi um dos fatores muito importantes para a filiação em massa de prefeitos que eram coercistas ao PSDB. Porque vocês sabem, quando um partido ganha o governo do Estado, por alguma flutuação política, os prefeitos que estavam com o partido majoritário anterior, todos filiam ao novo partido que está no poder. Mas, na hora da filiação, eles também perguntam, cadê o bombom? E o bombom do Serra, eu abro uma unidade da Paula Souza. Na primeira eleição. Depois, para ser reeleito, ele disse, agora eu abro uma unidade da FATEC. Ele dobrou a aposta. E o que o PT fez, quando chegou ao governo federal, e o Fernando Haddad fez, quando chegou ao governo federal, foi se inspirar no modelo da fatequização do interior de São Paulo e interiorizar a rede. Descobriu que era uma coisa que deixava os prefeitos loucos. Loucos, era a mesma coisa que dar crack na veia para prefeito. Eu vou abrir uma unidade do IFET, crack. Ficaram todos IFET dependentes. Eu também quero uma unidade, eu também... Porque o prestígio da rede tem um impacto tremendo nas cidades do interior, porque a interiorização da educação pública no Brasil é precaríssima. Dar escola, dar instrução para uma criança, para um jovem, para um adolescente, para um adulto jovem numa cidade interior do Brasil, é mais ou menos como uma cruzada sobre Jerusalém, é uma coisa incrível. Então a interiorização, ela respondeu a uma luta política localizada, como sempre não há nada de muito novo, o processo brasileiro é mimetizar, é imitar. Evidentemente, criou distorções enormes, porque não tinha nenhum plano, meu caro Jonas, o que a tua pesquisa você vai descobrir, que não tinha um plano nenhum. Sabem qual era o plano? O plano era, não havendo um plano educacional, fazer o mais elementar de tudo, que é abrir escolas. Como não sabem o que fazer os gestores do capitalismo brasileiro, eles deixam os capitalistas cuidar do capitalismo, os reacionários constroem estradas e os reformistas constroem escolas. Claro, você pode dizer, melhor que construam escolas do que construam penitenciárias, que foi a especialidade do PSDB em São Paulo. Melhor escolas do que prisões, verdade. Mas construir escolas não é mudar a educação. E quem pensa isso são engenheiros. Bom, nós somos governados por engenheiros na rede. Jonas, você nunca vai entender a rede se não entender isso, somos governados por engenheiros. Para os engenheiros, construir escolas é o momento máximo da sua experiência educacional. O problema é que você gasta hoje em dia 20 milhões de reais para construir uma escola e os equipamentos e põe 1.000 alunos, depois gasta 7 milhões por ano para fazer ela funcionar. E em 3 anos você consumiu mais dinheiro do que você usou para construir o prédio. E, portanto, transformar a educação brasileira não é construir escolas, mas planejar que o funcionamento das escolas vai custar muito, muito mais do que a construção do prédio. Mas muito mais do que a construção do prédio. Porque você tem que criar massa crítica docente, tem que enrasar os professores e funcionários na cidade.
tem que desenvolver projeto político-pedagógico, tem que dar oportunidade para os professores que vão para cidades afastadas de manter contato com o centro, senão eles não vão aguentar. Não vão aguentar, porque ninguém faz doutorado na UERJ para depois dar aulas na periferia de Presidente Venceslau. Por quê? Porque em Presidente Venceslau eles estão fisicamente no século XXI e culturalmente no século XVIII. 90% da população tem pensamento mágico. Anda caçando saci pererê. É um exagero, uma brincadeira, compreendo. Não dei o azar de ninguém ter nascido em Presidente Venceslau aqui hoje, né? Vai rolar, né? Tem que entrar na fila, viu? Tem muita moção de repúdio contra mim. A demanda que o Brasil tem de ensino técnico, profissional e profissionalizante é gigantesca. Nós temos hoje no Brasil menos de 20% dos jovens entre 18 e 24 anos matriculados em cursos superiores. E a maioria desses que estão matriculados nunca, vou repetir para ficar clara a minha opinião, nunca vão conseguir um emprego remotamente aparentado com aquele curso que estão frequentando. Remotamente aparentado. Por quê? Porque o censo 2010 nos informa que 80% dos brasileiros que têm curso superior hoje trabalham em atividades que não têm nenhuma relação com o curso que fizeram. Por quê? Porque há centenas de milhares de jovens brasileiros matriculados em faculdades completamente desqualificadas para fazer curso de Direito e Administração, acreditando que o diploma de Direito e Administração vão permitir a mobilidade social rápida, sem ter que fazer trabalho pesado. Porque os seus pais tiveram que trabalhar músculos e nervos e sentiram a dor física do que é a exploração do trabalho toda a vida. Então o sonho dos filhos, eu não vou ser uma besta de carga que nem o pai e mãe, não vou estar submetido ao regime da exploração física do trabalho, da alienação completa, eu quero melhorar de vida. Como é que se ganha no Brasil dinheiro sem fazer muito esforço? Você é administrador e você era advogado. Claro, depois 95% não passa no exame da ordem, e vira despachante ao serviço de escritório de advocacia de outro, e todos os administradores descobrem que a sua única oportunidade de trabalho, se tiverem, vai ser a de ser vendedores, que agora mudaram de nome, e é oficial, chamam-se promotores. Mas são vendedores. E adiante dessa catástrofe econômica e social, vou repetir, para ficar clara a minha opinião, 10 anos depois do governo do PT ter chegado a Brasília, diante da catástrofe que é a realidade da educação pública no país, que não responde minimamente à demanda da juventude, uma juventude que tem pressa e não pode esperar 30, 40, 50 anos, tem que ter projetos políticos e pedagógicos que deem algum tipo de alternativa para elas já, aqui e agora, e não nas vésperas do próximo processo eleitoral, aqui, já, agora. É diante dessa tragédia que nós estamos organizando o Sinasef. E fico triste que o governo federal não tenha mandado ninguém para o Congresso, porque eu vinha hoje de manhã, é duro levantar às 5 da manhã depois de ter dado 22 aulas durante a semana, mas eu tinha uma alegria, eu pensava, vou duelar com o Ministério da Educação. Porque como a Aloysio é o ministro da Educação, e nós já duelamos muitas vezes, eu tinha a esperança que viesse o Ministério da Educação ao Congresso do Sinasef, justamente para ouvir as críticas, porque Aloysio tem uma história, Mercadante deveria estar aqui na mesa. Eu quero ouvir o Jonas, que estuda com o Gaudêncio Frigoto, devia dizer, Mercadante, quero prestar atenção para ver se eu aprendo algo da crítica que vem de um grupo de pesquisa que é animado por um dos pedagogos mais reconhecidos, respeitados do Brasil. Além disso, sabia que eu estava aqui, dou aula na rede há mais de 22 anos, estive na fundação do PT, fui da executiva nacional do PT, rompi com o PT. Sou crítico ao PT, escrevi livros contra o PT. Por que o ministro da Educação não vem no Congresso do Andes? Não vem no Congresso do Sinasef? Por que se comportam os ministros do PT como se comportavam os ministros do governo do Sarney, do governo do Fernando Henrique? Não tem nada para aprender com os sindicatos. Quem pensam eles
que os colocou lá? Quem os colocou lá, se não os sindicatos brasileiros? Quem pensam que são? Valério, então, 5 minutos. Estou sendo severo, porque a realidade é grave. Deveriam vir aos sindicatos prestar contas. Deveriam estar aqui com humildade. E depois pedir a palavra e dizer, Valério é irresponsável. Valério é um esquerdista. Valério pensa que nós podemos contrariar os banqueiros e investir massivamente em educação pública e que não acontece nada. Vamos polemizar o que acontece. Ele tem os seus argumentos, eu admito. O PT tem argumentos. Eu também tenho argumentos. O governo tem argumentos, os sindicatos têm argumentos. Qual é o problema de ouvirmos os argumentos? Com paixão, mas com serenidade. Com perspectiva crítica, mas com responsabilidade. Eu não tenho medo do debate. Agora, o Ministério da Educação nunca me convidou, nem nenhum dos pensadores que pensam como eu, para os seus eventos. Mas eu sei que o Sinasef convida. Por que não só não vem nos eventos do sindicato, como eu li outro dia num boletim do Sinasef, que algum funcionário do terceiro escalão decidiu que não reunia com o Sinasef? Eu estou equivocado ou eu li isso no boletim? Foi isso que eu li? Ou seja, um funcionário do terceiro escalão, do quarto escalão, do quinto escalão, nunca dirigiu uma greve na vida. Nunca desafiou a ditadura. Onde é que ele estava na luta contra a ditadura? No momento histórico que a esquerda brasileira teve que se afirmar contra o ensino privado, contra os grandes banqueiros. Ou vocês acham que o PT chegou ao governo sem lutar contra os poderes estabelecidos? Agora um funcionário que nunca esteve na primeira fila, senta na sua mesa de burocrata do Ministério e diz, não sei se vou reunir com o Sinasef, porque o Sinasef teve uma posição que eu achei... Não foi gentil. Não foi gentil o Sinasef, teve maus modos. Alguém se portou mal na reunião e contrariou o governo. E como o governo não gosta de ser contrariado, ele decide que o Sinasef eu não discuto, não reconheço. Reconheço uma entidade fantasma que vai falar em nome da nossa rede. Então, funciona assim. Para fazer reforma do ensino profissionalizante, interiorizar a rede, abrir centenas e centenas e centenas de unidades de um ano para o outro. Teve reunião com o Sinasef para fazer consulta? Não, não teve não. Porque alguma experiência nós tínhamos do que aconteceu com as FATECs no interior de São Paulo. Podíamos ter aprendido algo, mas não teve reunião. Para fazer a cefetização ao Paraná, teve consulta com o Sinasef? Teve não. Porque o Paraná é ingovernável, não sei se vocês sabem. Como eu repito, nem no Cazaquistão lhes ocorreu abrir uma instituição escolar que tem 8 modalidades de cursos dentro dela. E olha que no Cazaquistão lhes ocorreu ideias estranhas. Mas não lhes ocorreu isso. É a terra do Borat, coisas incríveis ocorrem no Cazaquistão. Mas 8 cursos diferentes, 9 cursos diferentes, modalidades. Dentro dela, inúmeras diversidades de ofertas. Não ocorreu ninguém. No Brasil tem. Depois de quase 10 anos de experiência de gestão, não seria um bom momento, já que está pautado no Congresso do Sinasef, vir aqui discutir conosco? Porque vai dar crise. Está dando crise. Não está dando só evasão de alunos, está havendo coisas incríveis, como evasão de professores. Isso nunca teve na rede. O professor entrava aqui, nunca saía. Era uma relação monogâmica, o cara mudava de mulher e de esposa 3 vezes na vida. Casou com o Cefet, com a escola técnica, não se separava nunca mais. Agora não, estão pedindo as contas, quer divórcio e é litigioso. Deve haver alguma coisa estranha acontecendo se o sonho de consumo de jovens intelectuais profissionais era dar aula na rede, e agora tem demissão voluntária, o sujeito está pedindo, por favor, eu quero ruptura de contrato. Isso não existe. Como é que é possível isso? Considerando quais são as outras oportunidades de trabalho. Talvez as condições de trabalho tenham ficado muito ruins em muitas unidades.
Talvez elas tenham ficado intolerantes. Talvez o Ministério devesse saber que aumentou a incidência das doenças profissionais na categoria, que nós temos agora uma epidemia das doenças nervosas que afetavam as redes estaduais. Epidemia de atestado. Mas já não é atestado de prisão de ventre. Nós tínhamos, claro, como todo serviço público, o famoso atestado diarreia, que se compra na Praça da Sé. Nós tínhamos, durante décadas, como todo serviço público brasileiro, vamos falar as coisas, estamos na intimidade, o Ministério não veio. Não é para gravar o que eu vou dizer agora. Nós tínhamos uma taxa de prisão de ventre um pouquinho mais alta do que a média da população brasileira. Portanto, a vida intestinal nossa não andou muito bem durante algumas décadas. Agora, o atestado não é mais o atestado banal da diarreia. Licença de 1 dia para repouso. Nós estamos falando agora de atestados de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, doenças nervosas. Desequilíbrio psíquico, sofrimento mental sério, depressão profunda. Claro, não seria significativo se fosse 1%, mas não é 1%. As taxas são muito mais elevadas. Tem relação com a expansão e com a mudança na jornada de trabalho e com as novas demandas, trabalhar em 7, 8 cursos, ensinar 5, 6, 7 disciplinas? Talvez tenha. Para encerrar, um último comentário, os desafios para o século XXI. O que é incrível é que, apesar de todos os governos, todos os ministros, a rede continua de pé. É incrível. Porque podia ter sido destruída. Várias redes foram destruídas. Tem instituições públicas no Brasil que não há nada a fazer senão dissolvê-las. Vou dizer, começar pelo básico. Polícia Militar e Polícia Civil. Em vários estados, a única solução racional é dissolver e reconstruir. Não há como reformar. Não é minha opinião, é dos especialistas em segurança. Não é minha opinião. Eu não sou um especialista. Estou reproduzindo os principais especialistas, a opinião que têm sobre instituições como a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Polícia Militar de São Paulo. São simbióticas com o crime organizado. Não há como resolver a crise se não reconstruir a partir do zero. Instituições educacionais não podem ter o destino da polícia? Claro que podem. Por quê? Quem é que nós pensamos que nós somos? Nós estamos imunes a ser contagiados por um processo de decadência que torna depois, no limite, ingovernável, incorrigível, irreformável o desastre que foi feito? Claro que não. Nós não estamos imunes. Instituições podem chegar a uma situação limite na qual não há nada a fazer senão começar tudo outra vez. A partir do primeiro tijolo, recrutando um novo material humano. O que é incrível na nossa rede é que, apesar de tudo o que aconteceu, e não foi pouco o que aconteceu, nós tivemos Sarney, nós tivemos Fernando Henrique, esse período de 85 até 2004 foi terrível, terrível. Decadência da carreira, pauperização, corrupção generalizada nos processos de gestão. Nós conseguimos chegar, o Jonas é mais jovem, não sei se sabe disso, nós chegamos a ter um secretário da educação profissional que terminou num inquérito, saiu do ministério demitido com um inquérito da Polícia Federal acusado de ladrão. Rui Berger. Aliás, morreu. Morreu. Justiça divina. Momento religioso, perceberam? Então, queria terminar dizendo que é incrível, é como a nossa rede aguentou tanto. E como o nosso sindicato aguentou tanto. E não foi fácil. Como aguentou. E eu sei que vocês... Eu não sou sindicalista. Não sou sindicalista. Sou filiado ao sindicato, evidentemente. Apoio o Sinasef. Na medida de minhas forças. Minha esposa foi militante do Sinasef quando estava na ativa. Depois se aposentou. O que é impressionante é como a rede se manteve e como a trancos e barrancos, e suando a camisa, e querendo abraçar e ter entusiasmo para o projeto da educação pública, nós fomos resistindo às ideias delirantes que nos impunham e fomos inventando e tentando consolidar as experiências bem-sucedidas que nós tínhamos em cada uma das unidades, e fomos também, a trancos e barrancos, lutando pelo direito democrático de sermos respeitados como sujeitos ativos da construção
dos institutos que nós queremos oferecer ao povo brasileiro. Nós não somos soldados de um exército para receber ordens, somos sujeitos ativos, queremos ser respeitados como sujeitos ativos, seja qual for o governo que estiver no poder em Brasília. E apesar de apanhar tanto na cabeça, tanto, poderíamos ter nos ajoelhado. E vocês sabem, quando você se ajoelha uma vez, é difícil levantar. Você se habitua a andar curvado. E eu queria então dizer para vocês que é um orgulho ser filiado deste sindicato, que não se ajoelhou e marchou contra a corrente. E o fez defendendo os seus membros, os técnicos administrativos e docentes da rede, e defendendo as suas reivindicações, que é legítimo, mas o fez também defendendo que o Brasil merece mais, o Brasil merece uma escola para o povo brasileiro colocar o seu filho e depois não sentir vergonha. E o Sinasef também foi um instrumento de luta e continua sendo um instrumento de luta por isso. Viva o Congresso do Sinasef! A luta, camaradas! Mesa avisa com um minuto, tá? Vou falar muito rápido, porque eu quero comentar as palavras que me foram dirigidas. Não quero deixar de responder a ninguém. Serei telegráfico, entretanto. Primeiro, Hugo. Hugo, velho camarada, quero te dizer o seguinte, a dificuldade que eu vejo para os colegas nossos que estão à frente do Sinasef, não sei nem exatamente qual é a composição atual, eu não acompanho muito no detalhe a vida do Sinasef, mas sei que há colegas que são veteranos, lutadores. A grande dificuldade do Sinasef, de resto do Andes e de todos os sindicatos do funcionalismo federal, é a mesma. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que a maioria dos nossos colegas, a maioria da base da nossa categoria, a maioria dos filiados, tem ilusões no governo. Olha o governo e diz, este é o governo que, comparado com o anterior, é um suspiro de alívio. Claro, porque, claro, você sai do que era a Câmara de Horrores, que foram os 8 anos do governo Fernando Henrique, e compara com os últimos 10 anos, e o teu patamar de referência inexoravelmente leva a uma conclusão. Bom, a vida ficou menos ruim do que ela era. E por isso o sindicato tem um problema. O problema é que a sua base social está à sua direita. Evidente, política, social, pedagogicamente, quando foi o conflito da greve do ano passado. O sindicato está à esquerda da categoria. Veja, isso é o normal, quero vos alertar, há 150 anos, essa é a realidade de todos os sindicatos que querem representar os interesses dos trabalhadores. O normal não é que os trabalhadores tenham consciência dos seus interesses. O normal é que o sindicato precise lutar contra as ilusões que a sua base social tem nos seus patrões. Porque em condições normais as pessoas não querem lutar. As pessoas querem acordar, elas querem conciliar, elas querem negociar, porque lutar envolve riscos, exige confronto, tensionamento, medir forças, libertar-se das cadeias que são mentais e são emocionais e são afetivas, que são cadeias que nos prepararam a todos para a submissão, submissão àqueles que historicamente são mais instruídos, mais fortes, mais poderosos, mais autoridade, mais poder. E logo, diante da iniciativa do sindicato, a maioria dos nossos colegas pensam, eu tenho medo. Então, Hugo, a tua observação, será que o nosso movimento não poderia dar um grande passo em frente se transformasse os sindicatos em alavancas de impulso do movimento estudantil? Eu acho que o Hugo tem toda a razão, toda a razão. O sindicato precisa ajudar, ser um fator de impulso para surgir um movimento estudantil, porque é muito difícil fazer movimento estudantil dentro das nossas instituições. Muito difícil.
Teve uma menina no meu instituto que tentou fazer movimento estudantil na geografia e foi chamada para dentro da sala da direção geral com 4 diretores. Era uma menina de menos de 21 anos. E os 4, com palavras, mas com a energia, com a força de quem tem 30 anos, 40 anos de vida adulta, intimidaram a menina a tal ponto que a menina ficou em estado catatônico vegetativo. Imagina que ela queria virar palmeira e fazer fotossíntese. E o crime dela era que ela queria fazer o movimento estudantil. Eu concordo com o Hugo. Será muito bom se o Sinasef inflamar os estudantes, ajudar a incendiar a imaginação da juventude para construir grêmio e para que nós tenhamos nas nossas lutas grêmios e centros acadêmicos que sejam aliados do sindicato na luta. Queria dialogar com o Marival e dizer o seguinte: Marival, sabe por que abriu tanta licenciatura em todos os institutos? Simples. Custo aluno ano de um aluno de licenciatura nas universidades federais brasileiras: R$15 mil ano. Custo aluno ano de um aluno de licenciatura na rede de institutos federais: R$7.500. Simples. Economia política da educação. O Ministério sabe fazer as contas, eu sei fazer as contas. Tem um monte de gente nas faculdades de educação de todas as universidades federais que tem os números, tem o custeio e chega ao cálculo de qual é o custo aluno ano. Por que tem então tanto curso de licenciatura? Porque tem uma demanda brutal, reprimida no Brasil de formação de professores. Nós temos que formar, nos próximos 3, 4 anos, 300 mil professores para chegar a uma universalização do ensino médio em torno de 95%. 300 mil professores. Ou seja, quem se preparar para dar aula não fica desempregado no Brasil, vai ter aula. Não vai ter salário, mas a aula vai ter. Aluno não falta. Até 2030, a curva demográfica entope a demanda de matrícula. Nessa faixa etária, inclusive, se expande esta faixa etária até 2030. Só depois de 2030 que a demanda começa a cair em função, enfim, da chamada curva do inverno da evolução demográfica. Então, Marival, eu quero te dizer que tu tens razão quando dizes que não há democracia dentro das instituições. Não há democracia, mas tem muita politicagem, que é um paradoxo. Nunca se fez tanta política nos nossos institutos e nunca tivemos uma situação tanta despolitização. Por quê? Porque nós temos uma pequena política. Nós não temos grande política. O que é grande política? Por exemplo, no meu instituto, não sei se de vocês vai ter eleições esse ano. O normal seria que numa instituição adulta surgissem 2, 3 candidatos que representassem 2, 3 visões diferentes de projeto de instituto. Isso é o normal. É isso que vai acontecer? No meu instituto não vai acontecer. No meu instituto, batata que vai acontecer, que vai ter 10 candidatos, nenhum deles com nada na cabeça, senão eu quero ser reitor e eu quero ser diretor. Por quê? Porque mamãe me ensinou a gostar de mim mesmo. Qual é o projeto? Nenhum projeto. Qual é a plataforma? Nenhuma plataforma. É um exercício, portanto, de narcisismo infantil tardia e de carreirismo. Porque o normal em política, e não digo política partidária, grande política para a educação, é que você tem um projeto para a sua instituição de trabalho, você escreve e chama uma reunião aberta. Quem concorda comigo? Quem discorda dele? Quem concorda com, mas não comigo, com estas ideias? Quem tem acordo com ideias? Estas ideias. Vamos lutar por este projeto? Luta por este projeto. Aí você forma blocos que são educativos. E aí a disputa eleitoral, o instituto cresce. Todo mundo amadurece, todo mundo aprende. Tem os liberais, tem os reguladores do capitalismo e tem os anticapitalistas. No Brasil, uma confusão completa. Os liberais fingem que são reguladores do capitalismo, os reguladores do capitalismo fingem que são liberais e os socialistas fingem que são reguladores do capitalismo. No final da história, os professores, os estudantes e os técnicos administrativos já não sabem mais o que cada um pensa. E no final, o único programa que tem é obedecer a Brasília. Que é assim que você se perpetua no cargo. Quem é o governo? Não interessa. Não interessa quem é o governo. Você obedece ao governo. Não interessa quem é o governo. E se um lunático chega ao Ministério da Educação? Você obedece ao lunático.
Se o Rui Berger conseguiu ser respeitado pelos diretores dos nossos institutos nos anos 90, categoricamente pode registrar em cartório. Tudo é possível. Depois do Rui Berger, tudo é possível. Helenira, o Pronatec precisa de um inimigo à sua altura. Você tem que realmente segurar essa bandeira, porque vai ser uma cruzada longa, Helenira. Porque o Pronatec é o ProUni do ensino tecnológico, não tem segredo nenhum. O Fernando disse isso logo no primeiro dia. O Pronatec é o ProUni do ensino tecnológico e a bandeira já está clara. É dinheiro público para o ensino privado e a torneira está aberta. E eles vão financiar o negócio da educação privada com dinheiro público. Por quê? Porque a educação privada abre mais matrícula com custo aluno ano maior ou menor que a nossa rede? Resposta certa, menor. Custo aluno ano de um aluno na rede privada de ensino técnico e tecnológico. Mas não chega a 1/3 do custo aluno ano do aluno que nós temos na nossa instituto. Claro, porque educação custa caro. É exatamente, tens toda a razão. A qualidade vai para o chão e eles fazem robotização, treinamento com lavagem mental. O rapaz sai dali do instituto, lá do Senaizinho ou da associação que eles montarem, em geral escolinhas pequenininhas, vai ter tecnologia de tudo, de enfermagem, de gastronomia, de tudo. Abrem as escolinhas e fazem a lavagem mental e robotizam os meninos. Saem semiletrados, mas com o diploma, e é rápido. Depois mais diplomas. Dória. O consenso rápido. Nós temos que sair da fase infantil da vida política brasileira. Nós temos que aprender a conviver com diferenças de opinião e não precisamos ser inimigos uns dos outros porque temos diferenças de opinião. E separar o que são relações pessoais de relações políticas. Separar. Eu não tenho nenhum acordo com o Fernando, que foi ministro da Educação, e sou amigo pessoal do Fernando. Nenhum acordo. Mas meu amigo, nós conhecemos há 25 anos. Não vou romper relações pessoais com ele. Entendem? Nós podemos conviver com diferenças de opinião. Mas há diferenças de opinião e no sindicato é positivo que haja pluralidade de opiniões e que se clarifiquem os campos. É positivo, não é negativo. Marco Antônio, de Icatu, praia cearense, me lembro bem, nunca tive, mas já li bastante. Fala da tendência ao sucateamento. Rede se expande, construir escola é mais barato do que mantê-la, entra em decadência. Primeiros 3 anos, euforia. Não tinha escola, tem escola. Depois de 3 anos, mergulha na decadência, elefante branco, não tem como custear, agoniza, diminui a demanda, esvazia, sucumbe. Nós já vimos esse filme, todas as redes estaduais. Ou vocês acham que este governo, o governo dos últimos 10 anos, foi o primeiro governo que teve a febre de construir escolas? Não foi. Nos anos 70, houve uma expansão impressionante da rede pública de todos os estados. E depois, o que é que nós assistimos? Assistimos a uma tal decadência, porque o custeio é imensamente mais alto do que a construção das instituições. No momento da construção não tem nada, então é a euforia. É o momento da embriaguez. O problema é o custeio. Então, Marco Antônio tem toda a razão. Vão ser as redes estaduais que viveram a época do PROEP, foram socateadas e a única solução foi depois federalizar tudo. Foi a única solução. E é o que vai acontecer no futuro com todas as... Eram as organizações sociais do Fernando Henrique e agora são as instituições educacionais sem fins lucrativos que vão entrar dentro da dança do Pronatec. Não tem nenhuma razão para isso não ter o mesmo resultado. Por quê? Porque não há nenhuma possibilidade de manter essas instituições cobrando mensalidades. Por que é impossível cobrar mensalidades e intermediar só o dinheiro do governo na forma de bolsas? Porque educação custa caro no Brasil. Formar professores custa caro, demora 18, 19, 20, 25 anos para formar docentes. E, evidentemente, há uma pressão nossa, como segmento social, para não aceitarmos
a desqualificação, a desvalorização e, no limite, a desmoralização social do trabalho dos professores, que vem quando você começa a receber um salário que é muito próximo do salário médio do trabalho manual. Para quem estudar 20 anos, você vai receber exatamente o mesmo salário que é o salário médio do trabalho manual. Então, sejamos conscientes, esta é uma luta brutal, é a luta contra a privatização da educação. E o Marco Antônio tem razão, vão sucatear. O Marco Antônio, que não é o Batista, confessaste a tua condição, eu também abraço, posso compreender o desafio que você está vivendo. Foi emocionante a tua fala. Alberto defendeu um sindicato propositivo. Alberto, eu me permito com franqueza, mas também com respeito, lhe dizer que eu acho que o sindicato, em primeiro lugar, tem que ser independente. Não tem que ser propositivo. Sindicalismo propositivo foi o da CUT depois da eleição do Lula. Isso significou que a CUT se transformou num apêndice do Ministério do Trabalho, que de vez em quando tem algumas propostas. Ele diz: senhor ministro, o senhor por gentileza poderia considerar a possibilidade de que o aumento do salário mínimo, em vez de ser 5%, seja 7%? Mas não fique muito zangado, senhor ministro. Não se engane, nós vamos fazer uma manifestação pelo aumento de 7%. Mas não é nada pessoal contra o senhor. Então, tem dia marcado, vem todos os funcionários de todos os sindicatos da CUT e dizem: com independência lutamos não contra 5% de aumento, 7%. E fazem uma espécie de parada em Brasília, que está incorporada no roteiro turístico da cidade. Uma vez por ano, no roteiro turístico da cidade. Em São Paulo tem a parada gay, em Brasília tem a parada da CUT. É uma parada. Compreendem o conceito de parada? Isso é o sindicalismo propositivo. Nós queremos que o Sinasef seja isto. Eu quero um sindicato. Eu, pessoalmente, vou falar o que eu quero de vocês. Vocês são os delegados, vocês são, neste momento, a direção do meu sindicato. O que eu quero é um sindicato independente do governo, que pensa por si próprio. Alfredo do Amazonas diz: a questão crucial é o perigo de que a interiorização seja bastardada pela politicagem. Tem razão. E é politicagem mesmo, é pequena política. É a pequena política que é a tradição patrimonialista brasileira. É a velha tradição que você privatiza o espaço do público para acelerar o enriquecimento privado. Ou vocês acham que não tem corrupção com todos esses contratos que estão rolando na rede? Nós nascemos ontem o quê? Então, com estas obras todas, vocês acham que não tem comissão? Tem comissão em tudo que é lugar. Até o paladino, o Lancelote liberal da luta pela integridade das contas públicas, agora Demóstenes, pegou a Polícia Federal, o homem gravado, o padrinho dele era o Carlinhos Cachoeira. Carlinhos Cachoeira, ou seja, sexo explícito, pelo telefone, flagrado. Ou não é? Politicagem braba, politicagem braba. Valério, estou concluindo, só me faltam 2, já estou no Alfredo. Falta a Samanta e a Eliane, estou concluindo. Como é que se corrige isso? Só uma maneira. Se vocês encontrarem pela frente um diretor corrupto, tem que denunciar. E aí vem a valentia pessoal de cada um de nós. Tem que ter valentia na vida, gente. Tem que ter coragem, e tem que ter inteligente, também tem que juntar documentos. Tem que ter valentia e coragem. Tem que dizer o que está errado. E tem que fiscalizar e tentar pegar. Se tiver desvio de dinheiro e comissão, tem que... Agora, se surgirem sinais de ostentação de riqueza, mesmo sem documentos, tem que denunciar. Vou repetir para ficar claro a minha opinião. Que fique gravado. Porque o governo deve ter aqui alguém que está gravando. Deve ter alguém da BIM no Congresso. Sempre tem um, não é? Sempre tem um. Afinal, eles têm que fazer alguma coisa na vida. Eles estão ganhando aquele dinheirão todo, tem que fazer alguma coisa. Então, que o governo ouça bem. Estou chamando os militantes do Sinasef, quando virem sinais de ostentação de riqueza, a denunciarem os seus dirigentes, porque não está caindo dinheiro do céu. Portanto, se há ostentação de riqueza, é porque tem comissão. E é a vigilância. É a vigilância que impede que haja corrupção. Não são só as palavras, é a vigilância.
É o dedo na cara que intimida e educa. A quem tem que reunir provas não somos nós, são as organizações que são profissionais para isso. Se há sinais, não pode haver denuncismo irresponsável. Não pode haver vingança, vendetta, medíocre, que é, eu tenho antagonismo, o cara trocou de carro, eu vou denunciá-lo como corrupto. Isso é de um baixo nível, mas aí descemos aos níveis, digamos, do subterrâneo da vida social. Estou dizendo sinais inequívocos de ostentação de riqueza. O que é sinal inequívoco de ostentação de riqueza? Quando o sujeito muda o padrão da sua vida. E isso acontece no Brasil, acontece. E tem que denunciar, tem que denunciar. E o sindicato serve para isso? Na minha opinião, serve. Faz vigilância. Mas é sinal de ostentação. Não é porque o cara vendeu o Palio e comprou o Ford EcoSport. Calma. As pessoas se endividam e compram um carro de 50 mil pagando em 60 vezes. Calma, tranquilidade. Não é isso. Agora, sinais de ostentação você começa a ver. Quer dizer, o sujeito te aparece com um relógio de 15 mil dólares. Não é compatível ter um relógio de 15 mil dólares e ser dirigente do Instituto Federal de Educação. Não é compatível. Porque 15 mil dólares um relógio são 30 mil reais. Quem compra isso não pode estar ganhando entre 15 e 18 mil reais por mês. Porque é um mês de salário num relógio. É sinal de ostentação de riqueza. Está claro o exemplo? Muito bem. Samantha. Samantha nos falou de uns temas mais delicados, porque está falando com uma valentia enorme de um assunto que é intestinal. E eu nem sei se eu vou encontrar as palavras certas, que foram tão bonitas as que você usou. O tema delicadíssimo chama CDs e FGs. Conclua. Que é criptonita entre nós. Criptonita. Para a turma dos mais velhos, sabem o que era criptonita. Por quê? Porque é por onde passa a corrupção moral da nossa categoria. Aonde é que você destrói a solidariedade e incendeia o individualismo? Você diz, nenhuma solidariedade, não confie em ninguém, em princípio todos são seus inimigos. Por quê? Porque só há FGs e CDs para aqueles que forem eleitos. Então você pode escolher dois caminhos, o da luta coletiva, o da solidariedade, o da organização de classe, ou você pode escolher o caminho certo, infalível, que paga. Você vai ter a FG dos seus sonhos. E aí erotiza toda a nossa categoria com a ideia de que o caminho da felicidade humana é ganhar o bônus do FG. E garante a obediência incondicional, porque a pessoa se sente depois politicamente com o rabo preso. A fração que lhe deu a indicação do FG e de CD. Isso significa que este sistema corrompe moralmente as pessoas, sim. Veja, corromper moralmente não é a mesma coisa que corromper materialmente. Então, quero deixar claro o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que toda pessoa que assume o FG e o CD está moralmente corrompida. Eu não disse isso. Estou dizendo que toda pessoa que assume FG e CD está recebendo um incentivo material, também é movida provavelmente porque quer dar a sua contribuição, quer trabalhar, quer assumir mais responsabilidades, mas está aceitando um tipo de incentivo material que é a forma como se organizam as frações que lutam pelo poder dentro dos nossos institutos. E, portanto, o critério não é meritocrático. O critério do CD e do FG é o da lealdade política. E vão para os cargos os que têm a lealdade política e não os que estão mais capacitados. Isto é correto ou incorreto? É errado. Não estou defendendo... Obrigado, calma. Não estou defendendo, observem bem, um critério socialista. Estou defendendo o critério liberal, que é o meritocrático. O liberal no Brasil, que é reacionário, comparado com os meus ideais socialistas, para o Brasil seria um passo enorme se o sistema de gestão, a começar pelos reitores, fosse de implantar a meritocracia. E os sindicatos têm que defender que não pode ser por lealdade política, tem que defender que não pode ser por lealdade política. Tem que defender isso. Está errado a lealdade política. Porque isso corrompe moralmente, divide e fraciona a categoria. Por último, a Eliane, da Amazonas, nos falou do tema da emancipação humana. E com coragem, não foi a única, mas foi aquela que pronunciou as palavras mais difíceis de ser pronunciadas, que é como se avança na luta pela emancipação humana e contra o capitalismo.
Como se avança? O que fazer? Como avançar na luta contra o capitalismo, pela emancipação, pela libertação da humanidade? Olha, cada um de nós tem um terreno, luta no seu tempo, no seu espaço, luta no seu campo. E cada um escolhe a sua trincheira, escolhe a batalha que deve fazer. O que eu acho, eu posso responder a Eliane e dizer o seguinte: Eliane, tomara que hoje, amanhã e depois, esta reunião que vocês estão fazendo, este congresso, sirva para que na segunda, todos e cada um de vocês voltem para os vossos institutos acreditando que vale a pena. Esse é o meu desejo, que vale a pena. O que vale a pena? Vale a pena acreditar na união fraterna daqueles que trabalham juntos. Vale a pena acreditar que a solidariedade é maior do que o egoísmo. Vale a pena acreditar que nós, como professores, educadores, funcionários da educação, seremos os sujeitos ao lado dos alunos, não à frente dos alunos, ao lado dos alunos, da transformação da sociedade brasileira. Vale a pena acreditar nos colegas que estão ao nosso lado, mesmo quando eles não concordam com tudo que a gente pensa. Vale a pena acreditar que o povo brasileiro, que a classe trabalhadora e que a classe operária brasileira tem a força social para, aos trancos e barrancos, ir construindo a sua organização independente e um dia, mais cedo do que tarde, nós veremos o momento da luta frontal contra o capitalismo. Veremos o triunfo da Revolução Brasileira. Viva a Revolução Brasileira! Viva o Sinasef!